Queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé. São 9 horas, bateu agora. 9 horas, hora do Observatório Nacional de Brasília. Nós vamos começar o nosso culto nesta manhã. Eu queria orar com a igreja. Queria ouvir os irmãos orando. Eu vou pedir os irmãos para clamar. Clama a mim e responder-te. Então você tem que clamar. Você tem que vociferar, falar a sua voz precisa ser audível. Não ore para dentro, ore para fora. E peça a Deus que venha nos visitar nesta manhã, para que a gente possa sair daqui nesta manhã cheio da presença de Deus. Quem quer mais da presença de Deus aí? Eu também quero, então vamos falar com Deus. Senhor Deus, entramos na Tua doce presença pelos méritos de Jesus Cristo. Primeiro queremos te agradecer pela noite, pelas poucas horas de sono que tivemos e que foi suficiente para nos descansar o corpo. Estamos agora nesta manhã dando abertura à Escola Bíblica Dominical, um trabalho que visa trazer o ensino a todos os teus filhos que precisam da informação bíblica, do conhecimento bíblico, para melhorar, ó Deus, a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida material. Pedimos que sobre cada irmão que aqui está nesta manhã, seja colocado uma doce unção, a unção de aprendizado, para que eles possam aprender, te glorificar, te exaltar, te bendizer, porque o Senhor é bom. Fica conosco nesta manhã, traz-nos a revelação, a iluminação, traz-nos a porção ideal para o nosso coração, alimenta-nos com a Tua palavra, porque a Tua palavra é o pão que alimenta. Pedimos que seja com cada irmão, com cada obreiro, com cada pastor, presbítero, diácono, evangelista, que a glória do Senhor nesta manhã resplandeça de uma forma toda especial. Que ao sairmos daqui, ó Deus, possamos sair daqui radiantes, exaltando o Teu nome por tudo que o Senhor fez. Eu creio que o Senhor fará, e tudo depende de nós. Portanto, ensina-nos a lhe prestar um culto verdadeiro. Ensina-nos a fazer deste tempo que aqui estivermos um tempo de adoração, um tempo de aprendizado, um tempo de melhorar a nossa vida espiritual. Sê com cada um, abençoa-nos ricamente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a nossa alma possa estar em constante oração. Oração não é um momento, oração não é um espaço, oração não é um tempo, oração é uma ambiência. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, a Bíblia está dizendo viva na ambiência da oração. Todo tempo é uma coisa que eu faço muito no meu coração, estar sempre em oração, orando para Deus nos livrar dos maus pensamentos, orando para Deus nos livrar das balas perdidas, para Deus nos abençoar, para Deus nos fazer bênçãos também para as pessoas. Então a oração tem que ser uma constante, oração é uma ambiência. Repita comigo, oração é uma ambiência, é um estilo de vida. Você tem que viver em oração. Não basta você vir à igreja, dobrar o joelho, 2 minutinhos aqui, acha que Deus vai, num toque de mágica, resolver todos os teus problemas. Mas se você viver em oração, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Pegue o seu boletim para a gente estar estudando nesta manhã uma lição que eu reputo como uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual do crente. Aqueles que querem servir a Cristo precisam aprender a lição de hoje e praticá-la de uma forma toda especial. Queria perguntar para a igreja qual o título da nossa lição de hoje. O texto bíblico se encontra em São Mateus capítulo 6, verso 14, e 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vamos ler todos o versículo 10, no capítulo 2 de 2 Coríntios. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar,
Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Texto áureo. Verdade prática. Pensamento da semana de Billy Graham. O objetivo da nossa lição, nessa primeira parte, e segunda é: o crente será capaz de compreender que perdoar os nossos ofensores não é uma proposição, mas uma decisão indispensável à libertação da raiva e da vingança. Tome assento e fala comigo assim: e que Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos entrar sem muito rodeio, porque o assunto é extenso, e além de extenso, nós temos pouco tempo hoje, por conta da prática da ceia, do cumprimento da ordenança de Jesus, e por esta razão, dada a importância desse assunto, nós dividimos em duas partes. Você não pode perder a segunda parte. Você vai ter um mini estudo sobre o que é o perdão, e eu tenho certeza que isso vai mexer com a sua cabeça. Muitas pessoas, muitos de nós estamos com um certo rancor no coração, uma certa mágoa no coração, um certo desconforto no coração, algum sentimento de culpa, e a gente não consegue perdoar. E por não perdoar, a gente se priva da graça de Deus. E eu queria estudar com vocês nesta manhã. Vou procurar são 9h10, eu vou procurar parar no máximo 1 hora depois desse estudo. Não quero passar 1 minuto além. Se não der, a gente fica para a próxima semana. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então diga comigo: a misericórdia e o perdão pertencem a Deus. E Deus sempre há de nos perdoar quando nós abrirmos para Ele o nosso coração, confessar os nossos pecados e pedir-lhe perdão. Algumas pessoas pedem perdão, mas não confessam o seu pecado. Se não houver uma confissão legítima, como diz a canção do Inário, do hino que nós cantamos, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu. Então, se Deus não sentir que sua alma se abriu, você vai orar e vai sentir que há uma certa dificuldade, que não tem ninguém ouvindo a sua oração. Então, nós precisamos compreender que o perdão e a misericórdia estão nas mãos do Senhor, mas nós nos rebelamos contra Ele, no sentido de não usar a orientação bíblica que Ele nos dá acerca do perdão. O perdão, como foi dito aqui na verdade prática, ele é uma via dupla, né? Quando você perdoa, você pratica o amor e pratica a obediência. Então essas duas bases fundamentais vão trazer benefícios espirituais para a sua vida, físicos e emocionais. Tem muita gente hospitalizada hoje, segundo o Dr. David Acima, 75% das pessoas que estão hospitalizadas hoje estão com problemas de fundo, de ordem, de natureza, de base emocional, por falta do perdão. Perdão, segundo os cientistas, é algo fundamental para o viver equilibrado. Viver com rancor, com mágoa, com ressentimento, vai nos levar à destruição, à amargura. E depois que cria a raiz forma uma árvore. Depois, para arrancar isso, é muito difícil. Então, antes que isso aconteça, vem o conselho de Deus.
Com base nisso, nós entendemos que o perdão tem uma origem divina. E ele reverbera, ele se espraia, ele se transmite a nós na busca de consolidar o amor ao invés do ódio, que são duas linhas, o amor e o ódio. Diga comigo. Quando você não ama, você odeia. Não existe um meio termo nisso. A Bíblia não fala do meio termo. Ou você ama, ou você odeia. Então, buscando consolidar o amor através do ódio e o perdão através da vingança. Para quê? Para que haja harmonia entre os homens. O perdão foi colocado, por isso que pertence a Deus, Deus reverberou isso para nós, por isso que o texto lá da nossa lição diz, se vocês perdoarem aos homens, Deus também vai perdoar vocês. Porém, entretanto, todavia, se você não perdoar as suas ofensas, Deus também não te perdoa. Isso é muito grave, sim ou não? Porque se Deus não perdoa você, os seus pecados estão sendo acumulados. Você tem uma grande dívida para com Deus, e essa dívida vai te consumir, vai te deixar inquieto, vai te deixar passando mal. Por quê? Porque você não perdoou. Não existe um meio termo nisso aí. Ou é, ou não é. O perdão, ele cai como uma chuva do céu. E aí, William Shakespeare vai nos dizer, o perdão cai como uma chuva suave do céu na terra. É 2 vezes bendito. É 2 bendito. Ao que dá é bendito e o que recebe é bendito. Por isso, é fundamental. Jesus nos disse o seguinte, e quando estiverdes orando, para você não pedir perdão, você tem que não orar. E se você não orar, você está mal, muito mal. Então, enquanto estiverdes orando, perdoai se tendes alguma ofensa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as suas ofensas. Então, se você for orar e pedir a Deus para passar um equipamento de diagnose no seu coração, fazer um diagnóstico, essa semana eu fiz uma tomografia computadorizada, não, é uma ressonância magnética. Eu fiz uma ressonância magnética. Eu senti uma dorzinha aqui, já uns 20 dias que eu estou sentindo uma dor aqui, à altura do rins. Eu falei, foi na quinta-feira, começou a doer muito, me dar mal-estar, começou a me dar uma sensação de vômito, e aquela dor não parava. Eu falei, bom, eu não vou brincar com nada disso, porque dor não se brinca, né? Peguei o carro, chamei meu filho e me leva lá no hospital. Cheguei lá, fiquei 3 horas esperando para ser atendido. Depois de 3 horas, a doutora prescreveu para que eu fizesse uma ressonância, é isso que chama? Tomografia, né? Tomografia, doutor Gisele, hã? Uma tomografia, aquele que você passa no tubão assim, é aquele, tomografia computadorizada. E fiz exame de sangue, todos os exames, exame de urina, colheu tudo para saber se eu estava bem. Graças a Deus que a gente espera só 3 horas, tem gente esperando 3 meses para fazer isso, né? Tem gente esperando 3 anos e não consegue. E, no final das contas, deu tudo normal. Ela disse, o seu problema não é rim, o seu problema é a coluna, o senhor procura um ortopedista. Eu falei, doutora, já está marcado. Por via das dúvidas, já tinha marcado no dia seguinte o urologista e essa semana que entra agora, o ortopedista, para ver o sintoma da dor. Então, quando a gente está orando e a gente sente algum desconforto, nós temos que pedir a Deus para passar esse aparelho de ressonância na nossa vida, para ver, Deus, passa aí, que se a sua consciência der um laudo de que tem alguém que você não gosta, que você tem ojeriza, que você não perdoa essa pessoa, significa dizer que está na hora de você rever os seus conceitos. Quem entendeu isso? Deus vai mandar passar imediatamente aí a ressonância no seu coração, na sua alma, e você vai ser diagnosticado pela sua própria consciência, que vai dizer para você, está vendo? Você
Você odeia aquela pessoa. Você não gosta daquela pessoa. Você, quando vê ela, corta caminho. Você tem que resolver isso. Isso está te fazendo mal. Não faz mal à pessoa. Foi o próprio Shakespeare que disse o seguinte, que o ódio é um veneno que a gente toma esperando o outro morrer. Então não adianta você achar que essas coisas... Se tem uma palavra que eu detesto, é a palavra deixa para lá. Risca essa palavra do seu vocabulário. Porque algumas pessoas estão surfando nesta palavra. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Quando você bota para deixar para lá, o problema está latente. O problema está vivo. O problema não se extingue. Só tem um antídoto para liberar a raiva, o ódio, a vingança. É a injeção do perdão. Quando você toma essa injeção, essa mágoa sai, esse mal sai, e você vai sentir melhor. Então, o que é perdão? Jesus diz, quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, peça perdão. Pastor, se a pessoa morreu. Bom, isso a gente vai ver lá na próxima semana. E se ela está lá no Rio Grande do Norte? Não tem, está na China, pastor. Eu queria consertar com ela. Eu vou te dar as dicas que você pode fazer. E se ela morreu também? Mas o que é perdão? O perdão, a palavra perdão, vem do latim perdonare, que significa ação de... Ou seja, aceitar ou pedir desculpas. Ainda tem essa. Aceitar o perdão e pedir desculpas. Se redimir em relação a algo errado, seja com quem for. Os psicólogos definem perdão como uma decisão consciente de liberar sentimentos de ressentimentos. Parece aí que há uma colisão, um eco, né? Sentimentos de ressentimento. Ou vingança em relação à pessoa, mas você se libera sentimento de ressentimento. Você abre mão desse ressentimento ou vingança em relação à pessoa, ou até mesmo um grupo que o prejudicou. De repente você está com bronca de uma galera que te prejudicou. A despeito de merecerem ou não o perdão. Repitam comigo, a despeito de merecerem ou não o perdão. Olha que coisa interessante. Aquele ladrão da cruz, ele teve um ato muito lindo. O ato foi lindo, mas não foi substancial. Ele disse para o outro assim, rapaz, você está aí porque você merece. Eu mereço, nós merecemos, mas este homem que está entre nós, esse homem não merece isso. Não foi lindo isso? Foi fundamental. Ele reconhece que ele estava ali porque ele merecia estar ali. Ou seja, o texto, o conceito aqui, o perdão, liberação de um ressentimento ou vingança em relação a uma pessoa ou grupo que o prejudicou a despeito de se merecer ou não. Ele merecia o perdão. Se merecesse o perdão, o governo romano tinha dado perdão a ele, o chamado perdão judicial. Quantas pessoas recebem o perdão judicial, o indulto no final de ano? Já ouviram falar? Não, as pessoas recebem o perdão judicial. O presidente da República dá um indulto, perdoa aquilo, mas interessante é que o processo que o condenou continua arquivado lá. Só Deus consegue fazer com que aquele processo, no sentido espiritual, nunca mais exista, porque seus pecados foram lançados no fundo do mar. Então, nesse sentido, o ladrão reconhece, mas aquilo não era o bastante. Ele tinha que reconhecer que ele merecia estar ali, mas ele tinha que buscar ajuda. Então ele pede ao Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é fundamental. Eu já me liberei do ressentimento, agora já me perdoei, já perdoei o que as pessoas que me fizeram, agora lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento ou raiva, rancor ou outro sentimento negativo
sobre determinada pessoa. Qualquer ressentimento contra uma pessoa, no meio cristão, principalmente, não é de Deus. Sentimento de asco, de recusa, de sentir nojo. Né? Tem gente que sente asco. Pode ver esse irmão. Quero ver essa pessoa perto de mim. Até o microfone ficou meio que intrigado com isso. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa. Perdão não é apenas uma opção. Não é apenas uma opção. Ou seja, não é uma proposição. O Senhor fala assim, escolhei hoje entre o monte da bênção, a bênção e a maldição. Ele dá uma proposta. No caso do perdão, ele não dá proposta. O que a Bíblia diz? Perdoai. Está lá no texto da nossa lição. Se você perdoar, então tem que perdoar. Então, perdão não é uma opção, mas uma ordenança de Deus. E, por último, também, perdão é um ato do livre-arbítrio do homem. Não é um sentimento, não é uma vontade, não é uma racionalidade, não é uma especulação, não é um desejo, não. Repita comigo, o perdão é uma decisão do livre-arbítrio. É o livre-arbítrio que decide. É lá que você vai passar pelos processos mentais, tipo sentimento, razão, emoção. Esses sentimentos, esses instrumentos todos não serão suficientes para perdoar. O que perdoa de fato é o livre-arbítrio. E o que Jesus ensina sobre o perdão? Bom, em Mateus, capítulo de número 6, Jesus nos ensina princípios norteadores da vida em geral. Pois ele fala de 3 coisas importantes. Primeiro, da centralidade de Deus. Deus é o centro de tudo. Segundo, ele fala da santificação, que é aquela oração. E terceiro, da luta contra o mal. Quando se fala de mal, estou me referindo a Satanás. Quando você ora, Senhor, não nos deixe cair em tentação, você está dizendo, Senhor, me livra da ação do mal. E livra-nos do mal. Quem é o mal? O mal ali no texto de Mateus 6 é o diabo. Quando você está orando, livra-nos do mal, não é do mal moral. É do mal Satanás. Então você tem que orar isso todo dia, meu irmão. Tem que orar a Deus para te livrar da tentação, mas te livrar do mal. Porque senão o mal vai gerar tentação toda hora em cima de você. Então, Senhor, me livra de Satanás. Alguém conta que quando Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia, Satanás ia perturbá-lo constantemente. Uma certa vez, ele ficou tão irritado que ele estava escrevendo com a sua pena, e quando Satanás chegou para atormentá-lo, ele, sai de mim, Satanás! E jogou a tinta assim, disse que aquela tinta borrou a parede e ficou lá por muitos anos. Conservaram aquilo, porque ele teve uma luta pessoal. Ele disse, se afasta de mim, Satanás! E jogou a tinta na parede do seu quarto e aquilo ficou marcado. Então, você tem que orar. Então, o texto de Mateus 6 fala sobre isso. E também, em quarto lugar, do relacionamento. Eu falei 3, mas são 4. O 3 que gera 4. Do relacionamento com as pessoas. Todos nós vivemos um relacionamento social. E estes princípios de Mateus 6, eles precisam ser obedecidos. E ele funciona como leis para a nossa vida. A centralidade de Deus, a santificação, a luta contra o mal e a relação pessoal, isso funciona como lei. E a gente tem que encarar isso como lei. Quando a gente transgride isso, a gente só causa dano ao ser humano, inclusive a nós mesmos. Pois nossas emoções e as nossas palavras, elas devem estar sob o domínio do Espírito Santo. E não sob o impulso das nossas vontades. Quantas vezes nós ficamos tristes por conta de uma palavra que foi dita por uma pessoa a quem você ama, e você descobre o perfil daquela pessoa, às vezes com uma palavra. Sim ou não? Com um gesto. A pessoa fica
Você vai a outra pessoa fazer uma proposta a ela, e a pessoa diz, eu não vou, quero fazer disso, quero participar disso, eu não gosto disso, não sei o quê. A pessoa sai dali extremamente magoada. Por quê? Porque ela foi pedir, foi falar uma coisa, e a pessoa deixou-se influenciar pela sua emoção, pela sua vontade. O crente tem que ter uma palavra temperada com sal. Temperada com... Mas não é sal do supermercado, não. É o sal do céu mesmo. Sal do Espírito Santo. Sob domínio, você nunca vai tocar na emoção das pessoas, quando você está sob domínio do Espírito Santo. Mas quando estão sob domínio da nossa vontade, é por isso que nós estudamos aqui o governo de Deus sobre as nossas vontades. Deixar Deus governar a nossa vontade. Às vezes eu quero fazer uma coisa, o Espírito Santo me conduz para fazer outra. Eu tenho que fazer o que Deus quer e não o que eu quero, nem o que você quer. Algumas pessoas às vezes querem que eu faça alguma coisa de acordo com a vontade dele. Eu não vou fazer o que você quer. Nem o que eu quero, eu vou fazer o que Deus manda. Isso chama-se obediência. Reconhecimento da soberania da vontade de Deus sobre a nossa. Isso é fundamental. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus fala do perdão. Jesus fala do perdão. E comenta após o amém. Depois que ele dá o amém, é que ele faz o comentário. Porque primeiro você ora, depois você faz qualquer comentário. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, às vezes é melhor a gente segurar o que a gente quer falar. Por exemplo, eu hoje fazer um pronunciamento aqui que ia desagradar algumas pessoas. E eu trabalhei isso durante toda a semana. Depois, quando foi na noite passada, eu estava orando 3 horas da manhã, aí Deus ministrou no meu coração para mim não falar. Porque eu ia agradar alguns, mas ia desagradar outros. Então eu segurei o meu coração. Então, às vezes, nós queremos fazer uma coisa porque vem um impulso. Você quer logo revidar. Aí eu peço a direção do Espírito Santo. Então, a oração do Pai Nosso, Jesus fala do perdão. O perdão de Deus já foi feito, já foi implantado no mundo espiritual. Agora, ele precisa ser enxertado em nós. Quem entendeu isso? Porque ele é uma via de mão dupla. Todos nós haveremos de transitar por esta via. Pedir perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Essa via de mão dupla. Pois dizem os estudiosos que, primeiro, é mais fácil perdoar do que pedir perdão. Não sei como é que você trabalha isso. No estudo que eu fiz da psicoteologia, o nosso professor Fábio Damasceno disse que as mulheres são mais fáceis de pedir perdão do que liberar o perdão. Segundo ele falou. Os homens são mais duros para pedir perdão, as mulheres são mais flexíveis para pedir perdão. A mulher é mais dura para liberar o perdão. É mais fácil um homem perdoar o pecado de uma mulher, de sua mulher, do que a mulher perdoar o pecado do seu marido. A mulher endurece para perdoar, especialmente quando for alguma coisa com seu filho. Você quer ver matar uma mulher, maltratar o filho dela. Ela não perdoa, é muito difícil perdoar. Só uma ação de Deus, quando age contra o seu filho. Em Mateus 18, Jesus vai nos ensinar também a lição do perdão. Ele deixa claro o seguinte, que o perdão não estabelece condições. Pastora Rosana, o perdão é incondicional. E sem ele, não há crescimento espiritual. A pessoa fica atrofiada ad eterno. Existe uma barreira que não impede ele crescer, é o teto da falta do perdão. Ele não passa dali porque a falta de perdão não deixa ele passar dali. Ele não consegue crescer na vida espiritual. Então, ele deixa claro que o perdão é incondicional e sem ele não há crescimento espiritual, libertação deste mundo de provas e expiações. Sem isso não há. Você vai ficar passando provas constantes e vai ser tratado como se fosse um cordeiro para ser sacrificado. Quando se perdoa,
aí entra um aspecto fundamental, desvincula-se da dívida. Nos dois casos, olha só, liberta-se da cobrança. Diga comigo, quando eu perdoo, eu liberto da cobrança. Agora, olha só, o primeiro ponto a ser ressaltado é a dimensão da dívida nos dois casos. Lá em Mateus 18, você vai encontrar isso. O caso em que o cidadão devia, aí eu trouxe aqui, eu fiz questão de colocar o que está na Bíblia de Jerusalém. Que o primeiro cidadão, ele devia ao seu senhor 174 toneladas de ouro. Meu irmão, isso quer dizer, eu acredito que isso foi colocado realmente para mostrar que a dívida desse primeiro cidadão que devia ao senhor, vamos chamar entre aspas de rei, ele devia 174 toneladas. Isso eu conferi de novo na Bíblia de Jerusalém, está dito isso. E aí ele recebeu o perdão e saiu todo feliz. Só que ele encontrou com alguém que lhe devia 10 denários. 10 denários são 30 gramas de ouro. Então ele pegou o cara e falou, você está me devendo, você vai me pagar. Pegou o cara pelo colarinho, me paga, seu desgraçado, seu miserável, senão eu vou levar o pastor Paulo Afonso, vou te mandar te excluir da igreja. E começou a apertar o cidadão. Alguém viu e correu lá. E disse, senhor, lembra aquele cidadão que chegou aqui, que estava devendo ao senhor 174 toneladas de ouro? Ah, me lembro que o senhor perdoou a dívida. Me lembro. Pois é, ele encontrou um devedor dele que devia ele 10 gramas de ouro, 10 denários, 100 denários. E ele estava quase que matando o homem. Ah, é? Manda esse camarada vir aqui. Aí ele foi lançado nas trevas exteriores. O que a gente aprende aí? Qual é a grande contradição desses dois homens? Queremos o perdão para os nossos grandes pecados, mas não perdoamos as pequeninas ofensas. Só porque o irmão pisou no teu pé quando entrava na igreja, você ficou zangado com ele. Desse tamanho, ó. 100 denários. A sua dívida com Deus, irmão, é impagável. E você continua endurecendo seu coração. Então, queremos perdão dos nossos grandes pecados, mas não perdoamos as ofensas. Na verdade, nós sempre devemos mais do que a vida nos deve. Nós devemos mais à vida do que a vida nos deve. Às vezes o nosso problema não é nem a vida, é o nosso estilo de vida. Nós temos uma vida tão complicada que achamos que a vida é complicada. Não é a vida complicada, é a sua maneira de viver a vida. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Quem assistiu aquele filme A Vida é Bela? Alguém assistiu aí? Aquele filme é extraordinário, eu assisti 2 vezes. O tempo todo ele dizia para o garoto, você vai ganhar um tanque, você vai ganhar um tanque. Aí, olha, parece que aquilo ali é uma apologia mentira, mas não é. É a confiança. Aquilo foi de tal maneira que depois ele morre. Mas no final o garoto é salvo e vai no tanque juntamente com o comandante e vai todo feliz para casa. Por quê? Porque ele prometeu ao garoto. Ele fez de tudo. A vida é bela. Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, aquele camarada estava sempre feliz, sempre feliz. E aí tem pessoas que andam numa infelicidade tremenda, num mau humor, numa crise de identidade, numa sofrência. Principalmente quando escuta aquelas músicas, o fio do cabelo, aí começa a chorar. Ai, Jesus, eu não tenho ninguém na minha vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí quando escuta essas músicas de sofrência, aí piorou a situação, aí que chora mesmo. E aí a pessoa anda assim. Irmãos, a vida é maravilhosa. Diga comigo, a vida é maravilhosa. Então a coisa que eu aprendi é viver a vida, do meu estilo. Cada um tem um estilo, mas eu amo o meu estilo de vida. Eu sou feliz assim. Pastor, o senhor vai para o sábado, vai para o shopping, passear, vai viajar? Eu falei, não, eu entro lá no meu escritório, primeiro faço meu dever de casa, lavo tudo, limpo lá, escovo meu cachorrinho, faço a faxina, depois eu entro no meu escritório, pego os meus livros, escrevo minhas... Quando você me vê botando muita frase no Face, é porque eu estou escrevendo. Exatamente na hora. Me vem a frase, eu coloco na hora. Me vem, coloco na hora. E estou lá escrevendo. Quando termina ali, eu estou feliz. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu sinto prazer nisso. Então isso é bom. Por quê? Você pode ter um estilo de vida
desde que esse estilo de vida te faça feliz. Porque se você não está feliz com o seu estilo de vida, então muda ele. A menos que você goste de sofrer, aí é outro departamento. Isso chama-se masoquismo. E eu não quero viver isso para a minha vida. Alguém aqui quer viver isso? Ninguém quer. Então Jesus nos ensinou sobre o perdão. Amém? Sim ou não? Agora, quais são os males da gente não liberar o perdão? Eu vou começar pelo mais pesado. O Dr. David Asimas, autor do livro Cura para Traumas Emocionais, que eu aconselho a todo mundo ler, ele diz que 75% das pessoas internadas nos hospitais com doenças físicas sofrem de enfermidades cuja raiz está em problemas. Eu só ouvi meia dúzia que tomou café. Problemas. Quais são as causas principais citadas por ele neste livro, Cura para Traumas Emocionais? Primeiro, não receber o perdão. E segundo, não liberar o perdão. A pessoa vai te pedir perdão. Não aceito teu perdão. Eu não te perdoo. Eu não te perdoo. Mas eu queria te pedir perdão. Não te perdoo. Meu irmão, você está se achando machão, ou entre aspas, machona. E sabe o que está acontecendo? Você está dando um tiro no pé, para não dizer na cabeça. Você só está se autodestruindo. Então, as causas principais são, segundo o Dr. David Asimas, no livro Cura para Traumas Emocionais, não receber o perdão e não liberar o perdão. Outros autores que eu li afirmam que a pessoa que não libera perdão, ela sofre dos seguintes malefícios em sua vida material, emocional e espiritual. Repita comigo: material, emocional e espiritual. Primeira desgraça que ocorre, vou fazer um terror aqui agora. Tu vai sair daqui hoje roendo as suas unhas. Se é que ainda sobrou alguma. Ela vai roer o sabugo. É assim que fala? Escute isso. Primeira coisa. Primeiro malefício. Você vai ser vencido por Satanás. Satanás vai te vencer. Isso não é especulação, isso não é proposta teológica. Isso não é pensamento de autor. Satanás vai te vencer. Por quê? Ele age na vida psicológica a partir da negativa de perdoar. Porque ele sabe perfeitamente o que Deus disse. Ele conhece mais as Escrituras do que nós. E ele vai citar o texto que Jesus falou, que nós lemos aqui, ó, em Mateus, também tem em Lucas. E ele vai dizer assim, ó, ele não perdoou, deixou um campo minado para mim, deixou um campo aberto para mim, abriu a brecha para mim. E lá em 1 Tessalonicenses 5 diz assim, não deixe lugar ao... Quando você não perdoa, você deu lugar. E se deu lugar, ele vai deitar e rolar. Desculpa, hein? Mas ele vai deitar e rolar. Ele vai fazer um salseiro na sua vida. Ele vai te deixar oprimida, oprimido, se vencido por Satanás. Ele age na vida psicológica a partir da negativa de perdoar. Porque você criou o laboratório de cultura antibiograma, você vai deixar ele entrar ali para se proliferar. A bactéria se prolifera quando se bota o ambiente próprio para ela. Satanás vê o campo fértil para ele, ele vai entrar ali. E vai lutar contra você, nas suas dificuldades você não vai conseguir vencer. É por isso que tem crentes que tinham que fazer uma autoavaliação, um auto-julgamento para ver se tem alguém que ele precisa perdoar, porque ele não consegue vitórias na vida, porque Satanás não deixa ele ter vitória, porque Satanás tem legalidade para agir. Vocês estão entendendo, irmão? Estou vendo vocês muito calados aí. Acho que ou vocês não estão gostando, ou então eu vou parar por aqui então. Há um silêncio aqui que parece que morreu alguém. Eu acho que vai morrer nessa manhã a falta de perdão. Ah, vai. Vocês acreditam que vai morrer? Segunda coisa. Satanás sabe muito bem como apertar, torturar e magoar de dia e de noite. E o texto que eu falei está em 2 de Coríntios 10, 2 e 10. Então, ser vencido por Satanás, o inimigo age a partir da vida psicológica. Satanás sabe apertar, torturar e magoar de dia e de noite. Vai deixar a pessoa oprimida. Isso às vezes é opressão.
quando não sai da opressão para a possessão. Porque a opressão é de fora para dentro. E a possessão é de dentro para fora. Satanás não pode entrar em nós, porque o Espírito Santo está lá. Mas ele pode de fora para dentro te lançar setas na sua mente. E aí vai destruindo você, todos os seus sonhos. Quem não pediu perdão e não perdoou, a amargura, olha só, a amargura o priva da graça de Deus. Hebreus 12 e 15. O que está escrito lá em Hebreus 12 e 15? É esse o texto? Não, 2 Coríntios. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados. A outra tradução diz, vencidos. Na sua tradução ele deve dizer isso. Vencidos por Satanás. Satanás vai vencer, isso que Paulo está dizendo. E Hebreus 12, 15, quem não pediu perdão e não perdoou, a amargura o priva da graça de Deus. Ora, você pode receber muito da graça de Deus, mas não recebe porque falta o perdão. Sem liberar o perdão, arquivamos na mente a dívida do outro como se fosse o quê? Notas promissórias. Irmãos, eu tenho uma nota promissória que está há 3 anos comigo. Eu não consegui ainda processar o cidadão. E ele era crente da igreja, de uma igreja aí, que eu não vou citar o nome dela. Ele ficou me devendo 1 ano de aluguel no meu imóvel. A dívida que ele deixou comigo em 2016 era de 30 mil reais. A dívida dele hoje daria mais de 40 mil reais. Eu ainda não protestei a nota promissória e não ajuizei uma ação de execução. Porque eu ainda tenho esperança de que o Espírito Santo vai tocar nele e ele vai um dia ligar para mim. Pastor Paulo Afonso, lembra aquela promissória que eu assinei? Eu vou pagar. Eu ainda tenho essa esperança. E eu falo assim, como a minha vida é governada por Deus, eu creio que Deus vai dar essa graça para mim. Sabe por quê? Porque eu não estou perturbando ele, não estou acionando ele. Eu poderia fazê-lo, eu sou advogado. Eu poderia protestar a ação, entrar com uma execução e ainda penhorar um processo que ele tem a favor dele, a favor dele contra o Banco Itaú, eu entrar com um gravame no rosto dos autos, pedindo que quando ele receber também me pague a minha dívida, que já vai estar aí em mais de 40 mil, porque eu vou botar 20% de honorários, correção, etc. Tal. Vocês estão entendendo? Isso chama-se o quê? Nota promissória. Mas essa nota promissória, ela é física. O que nós estamos dizendo é que sem o perdão, quem não pediu perdão e não perdoou, amargura o priva da graça de Deus. E sem perdão não há cura interior. Vamos voltar lá, onde é que estava da promissória mesmo? É mais em cima, né? Ser vencido por Satanás. Satanás sabe como apertar. Quem não pediu perdão, perdoou, priva da graça de Deus. Sem perdão não há cura interior, pois ele é o miolo do processo da cura. Ou seja, diga comigo que isso é fundamental. O perdão é o miolo da cura interior. Não adianta fazer campanha de cura interior. Não adianta. Você pode fazer 500 campanhas. Enquanto não liberar o perdão, as campanhas não vão adiantar absolutamente nada. Nada. Quem não pediu perdão e não perdoou, amargura o priva da graça de Deus. Sem o perdão não há cura interior, pois o miolo do processo é o miolo do processo da cura. Sem o perdão não haverá crescimento. O texto que nós falamos aqui, o versículo, a letra C, quem não pediu perdão e não perdoou, a amargura o priva da graça de Deus. O que está escrito lá em Hebreus? Não, em Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso é o que está na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Sem liberar o perdão, arquivamos na mente a dívida como se fossem notas promissórias, moedas podres, em desfavor da renovação espiritual. Ou seja, olhe para cá agora um instantinho. Enquanto você não é renovado na sua mente, como está lá escrito em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação
da nossa mente. Você, quando renova a sua mente, você vai se transformando, vai sendo cada vez melhor, vai sendo de glória em glória até esse dia perfeito, até chegar o dia da glorificação. Então, nesse caso, isso não acontece, porque no lugar da renovação existem notas promissórias, entre aspas, que você colocou como a dívida do outro, e você não libera essa dívida. Seria o meu caso, que tenho notas promissórias, uma nota promissória, e eu não estou nem um pouquinho preocupado, senão já teria agido. São 3 anos que aquilo está guardado lá na minha gaveta, procurei uma advogada há 3 anos atrás, e depois eu mudei de ideia, falei, deixa aqui, um dia ele vai me pagar, não estou preocupado com isso. Se ele não me pagar, eu vou perdoar a dívida dele, como perdoei agora de uma senhora. Eu, quando fiz uma viagem, que todos sabem aí, fui para o Oriente, eu não gosto de falar em Dubai, que parece que eu estou, né, falando chique, mas eu tive em Dubai. Eu sempre falo que fui no Oriente Médio, mas vocês aqui são da minha família. Eu fui sofri um constrangimento, porque no momento que eu fui, eu perdi o voo. Perdi o voo porque a moça pegou o papel e marcou em amarelo, com o piloto amarelo, assim, dia tal, a sua viagem. Eu tranquilo, dia tal, a gente normalmente viaja durante a noite, né? Essas viagens internacionais. Eu fui para o aeroporto. Só que quando eu cheguei lá no aeroporto, falaram comigo, não, seu Paulo, seu voo já foi. Seu voo foi às 2 horas do dia 16 de abril. 2 horas da manhã. Como é que eu ia adivinhar que eu tinha que... Então ela tinha que ter dito para mim, o senhor tem que estar lá às 16 horas. Ok? Só vai ter que estar lá, ou melhor, só vai ter um dia anterior. Você vai num dia anterior, só tem que estar lá no máximo... A sua viagem não é no dia 17, o senhor tem que ir no aeroporto no dia 16. Vocês estão entendendo isso? Só que ela marcou dia 17, eu fui no dia 17, e era dia 16. Eu deveria ter um dia antes, à noite, lá para as 10 da noite, chegar lá e fazer meu check-in, depois ficar esperando o voo que sairia às 2 da manhã. Muito bem, cheguei lá na cidade, não tinha transfer, eu tive que alugar um táxi para me deixar no hotel. Cheguei no hotel, já tinha perdido 3 dias que não me reembolsaram, porque eu atrasei o voo, fui 2 dias depois. E com isso, quando um belo dia que eu vou entrar no hotel, que Terezinha passa o cartão, não consegue abrir porque estava bloqueado. Eu fui lá conversar com os camaradas, eles falando inglês, eu não entendo muito, mas me virei lá. Eles no final não queriam nem me atender. O senhor tem que pagar, eu tive que pagar $600 para voltar a ficar lá até o dia que eu havia determinado, que seriam 7 dias. Estava no meu pacote 7 dias. 7 dias com transfer, 7 dias com excursão a Abu Dhabi. Aí eu não fiz a excursão a Abu Dhabi, não tive transfer, ainda paguei $600 de multa pelo atraso no avião e mais $600 no hotel. Enfim, para encurtar a história, ajuizei uma ação em face das 2 empresas, da operadora e da empresa que me transportou. E ganhei ação, só de dano moral eu ganhei 16 mil. E eu ganhei 16 mil de cada uma das empresas. Só que uma empresa depositou imediatamente, a outra, a senhora não tem o dinheiro. Ela não tem o dinheiro. E ela chorou, falou, ligou para mim, senhora, agora está na mão do advogado, o advogado que resolve, não adianta a senhora ligar para mim, o advogado quer os honorários dele, eu não vou pagar do meu bolso. E no final das contas, chegando agora ao finalzinho, já que já está na execução, o juiz já deu a ordem para penhorar na conta da outra empresa, que é a empresa Master, e ela então vai perder a concessão do trabalho dela. Eu falei, poxa, eu estou prejudicando essa senhora. Aí eu mandei um áudio para ela, senhora, vamos fazer o seguinte, olha só, a senhora conversa lá com o advogado, paga os honorários a ele, parcela, faz o que a senhora quiser. No que diz respeito a mim, senhora, eu não quero receber 1 centavo da senhora. A senhora não precisa me pagar mais nada, eu não quero prejudicar a senhora, deixa isso para lá, eu perdoo a sua dívida. Irmãos, eu perdoei uma dívida com execução na ponta da agulha, para ser penhorada na conta da empresa e eu ia receber quase 20 mil reais, eu perdoei. Mandei áudio anteontem para o advogado, olha, eu não quero mais receber 1 centavo dessa senhora, porque ela não tem condição. Perdoa a dívida dele, eu perdoo. Agora, se você perdoar o honorário, aí é um problema seu, eu não posso perdoar por você, mas eu perdoo por mim. Isso chama-se perdão da dívida. Quem está entendendo? Se a gente não fizer isso no mundo espiritual, nós vamos ficar com sérios problemas que nós já lemos ali, ó. Você vai ficar privado da graça de Deus. Sem liberar o perdão, nós arquivamos na mente como se fossem notas promissórias. É isso que está acontecendo. A gente fica com essas notas promissórias na cabeça, com essa dívida. Você imagina, abrir mão de 20 mil reais numa crise dessa, quem faria isso?
Alguém vai dizer, que se dane, isso é problema dela. Ela vai perder a concessão? Não, não, não. Eu falei, não vou prejudicar a senhora. Eu perco o dinheiro, mas a senhora continua com o seu trabalho. Agora, tem uma condição. A condição é a seguinte. A empresa master não pode cortar as relações com a senhora, porque se cortar, eu reabro o processo. Porque o meu problema não é com a empresa, que a empresa é muito rica. A empresa de árabe, muito rica. Se eles me pagaram 16 mil só de dano moral, fora as despesas que eu tive, eu recebi mais de 20 mil reais deles. Eu receberia mais de 20 de novo. Mas por conta desta senhora, para liberar ela, eu abri mão desse dinheiro. Isso chama-se perdoar. Perdoar? Ih, irmão, fala comigo. Perdoar o quê? Dívida. Perdoar? Dívida. Você faz isso? Perdoa alguém que está te devendo? Hã? Você perdoaria? Você sabe que tem uma expectativa de 20 mil para receber, você perdoa? Irmãos, eu sei o que eu estou fazendo, porque Deus vai me honrar com isso. Pode escrever que Deus vai me honrar. Vai ou não vai? Já me honrou, Ele vai me honrar. Então, sem liberar o perdão, você fica com essas notas promissórias na cabeça. Não, vai receber, e eu não quero, ela tem que pagar. Aquela miserável vai pagar. Ah, vai. Ela me prejudicou. Eu tive que voltar para casa com as minhas malas 2 vezes. Ela vai me pagar. Ah, vai. Ela tinha que ter colocado lá dia 16 e não 17. Irmãos, isso tudo não vale nada quando o Espírito Santo vem e fala assim, pera, perdoa ele. Irmão, o Espírito Santo está dizendo para você hoje pela manhã, perdoa aquela pessoa que te ofendeu, irmão. Senão você vai ficar com essas notas promissórias na sua cabeça. Estudos comprovam que a falta de perdão desencadeia uma série de doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Desta forma, você pode reconhecer a dor que sofreu sem deixar que a dor o defina, permitindo que você se cure e siga em frente. Agora escute essa frase. Repita comigo. Vou contar até 3. 1, 2, 3, você vai repetir essa frase que está aí comigo. 1, 2 e 3. Eita Jesus, querido. Será que tem alguém aqui nessa manhã com o coração rancoroso? Só tem um que sabe. Qual é o nome dele? Olhe para cá, irmãos. Qual é o nome dele? 4º lugar, quais são os benefícios da liberação do perdão? Não é só pancada, não. Tem coisa boa. Quem quer coisa boa, diga amém. Quem quer ganhar R$1 milhão, diga amém. Só meia dúzia que quer. O ato de perdoar é como aplicar uma injeção, entre aspas, eficaz contra a dor. Só que essa injeção vai ser feita onde? Na alma, no emocional, para curar você de uma febre indesejável. Sua temperatura do corpo está em 43 graus. Uma febre emocional. Uma dor de cabeça constante. É uma migrânia, uma cefaleia, uma enxaqueca constante. Então, um refluxo diário. O seu estômago espiritual está sempre tendo refluxo. Você come e fica aquela sensação de vômito, aquilo queima e você não consegue dormir direito. Por quê? Porque está faltando você liberar o perdão e esses malefícios na vida espiritual estão acontecendo, fazendo uma analogia. Então o perdão aplicado pela livre decisão não é uma decisão imposta. Eu jamais posso impor a alguém, como pastor, que tenha que perdoar o outro. Não posso, mas eu posso ensiná-lo e orientá-lo a perdoar. Mas obrigar não posso. Então, desapego, vamos lá. O perdão aplicado pela livre decisão traz paz de espírito. Você tem paz de espírito? Não precisa levantar sua mão. Você tem paz de espírito? Liberação da raiva corrosiva. Não é só raiva, é uma raiva corrosiva, que vai te destruindo, te comendo por dentro. Você vai ficando uma pessoa intragável, ninguém consegue mais trabalhar com você. Você é mal-humorado, só anda reclamando da vida, reclama até do cachorrinho. É como disse o doutor Otton Bastos numa palestra. Você briga com seu diretor,
aí o diretor briga com o gerente briga com o chefe da expedição, o chefe de expedição briga com o auxiliar não tem com que brigar, briga com o servente vai para casa mal-humorado, briga com a mulher fica zangada, então briga com o cachorro não tem com quem descarregar, briga com o gato também fica zangado, vai lá, briga com o rato vê que não tem ninguém para brigar, ele briga com a rata, e daqui a pouco os ratinhos estão todo mundo sendo atacado. A coisa desencadeia um processo que a gente não entende, o que está havendo. Então, o perdão livra da libertação da raiva corrosiva, desapego de sentimento negativo arraigado. Irmãos, pior coisa que tem é você conversar com uma pessoa negativa, que joga tudo para baixo. Ah, não, pastor, isso não vai dar certo, não. Nem adianta. Pastor, isso não vai, não. Marido, não compra, não vai dar para pagar. Não, sabe, tem gente que é tão negativa, irmão, que se jogar um positivo vai explodir, vai dar curto. Vai dar curto o circuito. Então, desapego aos sentimentos negativos profundamente arraigado. Pessoa que não consegue viver feliz na vida. Ajuda a aliviar o estresse. Tem gente tão estressada que só a misericórdia de Deus. Por que hoje está chovendo? Dia feio. Esse sol, não aguenta esse sol. Por que não chove? Não reclama da natureza. Para de cantar, passarinho. Esse cachorro está latindo à toa. Não tem gente. Aqui não tem não, né, irmão? Você conhece alguém intragável? Que o olhar dele já te traz indigestão? Escute isso. Desapego ajuda a aliviar o estresse, ajuda a restaurar pensamentos. Você está pensando tanta besteira. Sentimentos e comportamentos positivos com o ofensor. Você vai pensar bem acerca daquela pessoa. Também a liberação do perdão nos liberta da acusação diabólica. O diabo está lá acusando. Aí Deus, olha só. Olha lá seu servo. Olha lá. Ó, na igreja ele é uma coisa, mas em casa... Olha lá Deus. Olha aí Deus. Ele não perdoa a esposa, ele não perdoa nem o gato do vizinho que comeu a comida do seu cachorrinho. Ele não perdoa ninguém. Então, meus irmãos, olha, o que acontece? A acusação do diabo não pode ser contra nós quando nós perdoamos. Porque Satanás nos acusa de noite e de dia. Vocês estão pensando o quê? Basta você dar uma derrapada que ele corre lá e fala, ai Deus, deu uma derrapada. Olha só. Olha lá, que ele escorregou no tomate. Olha aquela tua filha lá, ó. Olha como é que ela está se comportando. Olha como é que ele está agindo. Olha aquele moço, senhor, que diz que é pregador. Olha lá o comportamento dele. Satanás está lá, acusando. E você dá brecha, porque você não perdoa. Então, quando perdoamos, a dívida continua. Deixa eu explicar mais uma vez. Eu perdoei uma dívida agora, mas a dívida continua. Lá no processo está lá, vai ser arquivado um dia, vai acabar. Mas se ela continua, mesmo que o processo seja arquivado, a dívida continua. Ou não? Eu apaguei a dívida? Não, ela continua me devendo, sim ou não? Continuará, só que a sensação de prejuízo deixa de existir. Eu não sinto mais a sensação de prejuízo, que maior é Deus, como diz a canção. Maior é Deus, que vai prover coisas maiores para a minha vida. Então, certo autor disse o seguinte, perdoar é um grande ato de bondade para consigo mesmo e para os demais, pois ele lhe ajudará a avançar e se dar conta de que não há nada tão venenoso como estar mal consigo mesmo. Quando a gente está mal com a gente mesmo, isso é complicado, irmão. Você não está bem com você, você é capaz de dar um soco no seu dente porque ele mordeu a língua. Você já viu quando o dente morde a língua? Você não chega assim e faz assim, ó, dente, sem vergonha, toma ali um soco. Você não faz carícia? Sim ou não? Você faz assim, ó, para aliviar a dor. Mas tem pessoa que daria um soco mesmo.
Deu uma topada, então vai no pé que já está machucado, sem vergonha. Por que você não viu? E tal, quer dizer, gente que é difícil. Irmãos, tem hora que eu fico olhando para o passado, eu já vi tanta gente difícil na minha vida, que eu falei, Jesus, como é que eu consegui passar por tudo isso? Eu, no final do meu ministério, eu quero ganhar um troféu de ter perdoado um monte de cabeçudos. Perdoei, pastor. Porque eu quero viver em paz comigo mesmo. Mas cabeçudo mesmo. Você já lidou com cabeçudo? Pois é, se você não perdoar ele, aquele teu vizinho chato, perdoa ele. Quais são agora, para a gente fechar, que eu tenho 10 minutos para fazer isso? Alguns pensamentos equivocados sobre o ato de perdão. Ah, pastor, eu não vou perdoar porque eu não quero conviver mais com ele. Eu não vou perdoar por isso, eu não vou perdoar por aquilo, eu não vou perdoar por aquilo outro. Meu irmão, eu não quero saber. Eu só estou pregando aqui todo esse tempo, até agora, que você tem que... Então vire-se aí para o seu irmão do lado e fale isso com ele. Ó, deixa eu me livrar aqui de uma coisa, hein? Se você não perdoar, isso não é um problema meu, não. É um problema seu. Meu irmão, se vira. Se vira. Se você não perdoar, isso é problema teu. Eu vou continuar feliz e você infeliz. Quem é feliz, diga amém. Amém. Os irmãos que estão felizes continuarão felizes. E você continuará mal-humorado, cheio de problema, porque você não perdoa. E se você não sabe perdoar isso aqui, ó, aí que você não perdoa mesmo. Se você não consegue perdoar 100 denários, como é que tu vai perdoar 174 toneladas? No meio evangélico, isso aí é um pensamento meu, isso não está em livro não, viu? É o que eu penso. E o que eu penso eu gosto de expor, mas com conhecimento do fato. Pelo menos é o que eu imagino. No meio evangélico, cultiva-se alguns falsos conceitos sobre o perdão e sobre o ato de perdoar, que na minha visão precisam ser refutados à luz da Bíblia e com fulcro, quer dizer, com base, com fundamento na ciência da psicologia. Primeiro, o perdão não é um sentimento, concordam os cientistas da área e também os profissionais da área de psicologia. É uma decisão, pois se dependermos deste sentimento para perdoar, você nunca vai perdoar porque você não está sentindo. Pastor, eu não perdoo aquela irmã porque eu ainda não senti no meu coração. Você vai morrer, irmã, e não vai liberar esse perdão. E ela vai morrer também, vai os dois pagar a dívida lá não sei aonde. Deus deve ter um céu especial para esse pessoal. Escute isso. O perdão não é um sentimento. Ah, eu não estou sentindo. Se é problema teu. Você não tem que sentir mesmo. Você tem que decidir perdoar. Segundo, perdoar não significa esquecer. Não significa esquecer, pois ninguém esquece uma bofetada. Você vai esquecer? Não. Você levou uma bofetada, você vai esquecer a bofetada? Você não esquece nunca. A questão é que quando você perdoa, você se lembra, mas não tem raiva, não tem ressentimento, não tem mágoa, não quer revidar. Quem entendeu isso? Essa é a diferença. Terceiro, o perdão ajuda a reparar um relacionamento danificado, mas ele não obriga você a se reconciliar com a pessoa que o prejudicou ou liberá-lo da responsabilidade legal. O marido que agrediu a esposa, ela foi na delegacia, fez uma representação criminal contra ele lá no DEAN. Ele vai responder um processo, não tem como tirá-la, a esposa não pode fazer nada, e ela, por lei agora, já não precisa mais conviver com ele. Porque houve a tentativa de feminicídio, houve agressão física, ela não é obrigada. Mas se ela perdoar, ele fica lá, você fica cá, mas não há mágoa, não há ressentimento, não há rancor. Quem entendeu isso? Então, ajuda a reparar um relacionamento danificado, mas não obriga que você vai conviver com ele. Quarta coisa, quando você perdoa,
você não nega, nem cobre a gravidade de uma ofensa. Não quer dizer, irmãos, que Deus é um Deus que faz assim. Você levou um soco na cara e vai pedir perdão ao cara que te deu um soco. Não, isso não funciona assim. É que você agora vai perdoar aquela pessoa que lhe deu um soco. E olha só, e quando você perdoa, você não nega, nem cobre. No caso da mulher que foi agredida, o processo está correndo. Um dia ele vai ser responsabilizado e poderá pegar uma cadeia. Então, o perdão não obsta que ele sofra uma responsabilidade legal. Quem entendeu isso? Está claro? Então, todo cuidado é pouco, né? Quinto lugar, o perdão na Bíblia não é uma proposta, não é uma opção, é uma ordem divina. Perdoai, está no imperativo. Outra coisa, em sexto lugar, o perdão não está embasado em sentimentos, pois o homem é capaz de fazer escolhas e decidir. Portanto, não é sentimento, é uma decisão. Sendo uma decisão, não se trata com a vontade, não se trata com as emoções, não se trata com a razão, não se trata com o intelecto. A questão vai ser remetida ao livre-arbítrio, que é o juiz de todos os nossos sentimentos. E é o livre-arbítrio que vai decidir. Outra coisa, o ato de perdoar não implica em conviver com a pessoa perdoada. Ah, eu perdoei, então tem que conviver com ele, pastor, o resto da minha vida? Não, você não é obrigado a perdoar. São coisas distintas, quem está entendendo? O ato de perdoar não implica em convivência com a pessoa perdoada, são coisas. O perdão é um ato voluntário. Não é um monte de gente lá, a líder do Ministério de Idosos, a líder do Ministério de Senhoras, o líder do Ministério de Homens, o líder do Ministério de Jovens, todo mundo pressionando. Vai lá, pede perdão. A torcida do Flamengo, vai lá. A torcida do Vasco, vai lá, pede perdão. Não, senhores. O perdão é um ato voluntário, é a pessoa que tem que fazer, e não é por imposição nem do pastor da igreja. Que fique claro isso. Outra coisa, se a pessoa não escolher perdoar, não há nesse planeta ninguém que pode demovê-lo dessa decisão. Está claro isso? Nono lugar, é impossível ter uma vida saudável sem a prática do perdão. Porque a Bíblia diz lá em Lucas 7, 6:37, perdoai e sereis, não perdoais e não sereis. Se você não é perdoado, a sua dívida está se acumulando diante de Deus, você ora, não passa desse teto. Por isso que tem muita gente que a oração não é respondida. É melhor você rever seus conceitos. Ora e Deus não responde. Ora, não vem resposta. Verifica se você não tem alguma mágoa, rancor, ódio, vingança contra alguém que você não perdoa ainda. Porque você não vai receber a resposta de Deus. Não ouve a tua oração. Não é porque ele é surdo, não. É porque ele não quer ouvir. Está claro isso, irmão? Não fica triste, não, irmão. Fica triste, não. Isso aqui é o que está na Bíblia. É impossível ter uma vida saudável. Perdoar e sereis perdoados. Outro equívoco, e a interpretação aí, eu vou parar aqui para explicar isso na próxima semana. Outro equívoco é a interpretação de Mateus 18, quando Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti. Preste atenção nisso. O texto, na minha visão, na minha ótica, não é uma inversão de valores, onde o ofendido deve pedir perdão ao ofensor. Não. Eu afirmo que não é. Teu irmão pecou contra você. Mateus capítulo 18. Depois a gente vai falar na próxima aula sobre o Mateus 5. Mas esse é o 18. O que a Bíblia diz aí no texto? Bota lá na tela. De 15 a 18. Vou só pegar um texto para a gente terminar aqui. Rapidinho, meu irmão, já passei 2 minutos. Bota na tela, Mateus 18, 15 a 18. Alguém encontrou aí na sua Bíblia? O que diz o texto? Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Você tem que repreender a pessoa. Você tem que ir lá e dizer: meu irmão, olha só, você me fez um mal muito grande. E eu vim aqui para dizer a você que eu estou disposto a te perdoar. Mas você me fez um mal. Não é você chegar lá
como eu já vi pregar aqui no púlpito, que você tem que ir lá e dizer assim, irmão, eu vim aqui porque você me deu aquele balão, me deu uma bofetada e também bateu no meu filho, eu vim aqui pedir perdão a você. Preste atenção. Isso seria uma inversão de valores. Deus não está tratando isso. Você tem que ir lá, repreender o irmão. Ele não te ouviu, o que você faz? Chama quantas testemunhas? 2 ou 3. É isso que o texto diz? Teu irmão pecar contra ele, vai e repreende-o entre ti e ele. Só vocês dois. Se te ouvir, você ganha o teu irmão. Mas se não ouvir, volta lá. Se não ouvir, o que acontece? Vai para o segundo. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou testemunha toda a palavra seja confirmada. Depois, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado no céu. Então você tem que ir lá e falar com o irmão te ofendeu. Agora preste atenção, você é que tem que ir, e não ele que tem que vir a você. Que fique claro isso. Nos 2 textos, tanto em Mateus, o 18, quanto em Mateus 5, você tem que ir. Se teu irmão, você tem alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá e reconcilia-te com ele. Não está escrito isso? Então, nos 2 casos, você tem que ir, mas são situações distintas. Uma você vai repreender o teu irmão, falar com ele que ele errou. E a outra, você vai lá pedir perdão. O texto diz que o ofendido deve procurar o ofensor, repreendê-lo em particular, valendo-se de uma atitude altruísta e inteligente na busca da reconciliação. Pois o irmão que ofendeu a você, ele na verdade não ofendeu só a você, ele ofendeu todos os irmãos que aqui estão. Sabe quem diz isso? Champlin, no seu livro Enciclopédia da Bíblia. Champlin fala isso de uma forma muito clara, e é endossado por outros autores. Ou seja, pois o irmão que ofendeu o outro, na verdade, pecou também contra Deus e contra. Olha só, o irmão que ofende a você, ele peca contra 3 pessoas. Ele peca contra Deus, ele peca contra a sociedade cristã e ele peca contra você. Por isso que, nesses 3 casos, você fala com o teu irmão para resolver o teu problema, Deus então perdoa ele e a igreja também o perdoa. Se ele não quiser, depois das 2 testemunhas, leva à igreja. Se ele não quiser, considera-o como publicano ou fariseu. Então deixa ele para lá, que é um problema dele com Deus. Está claro isso, irmãos? Então que Deus nos abençoe, mas assim urge eliminar esses falsos conceitos que a gente tem, que tem muita gente que não perdoa, fala, vou perdoar aquele homem, vou viver com ele agora, pastor. Depois dele me agredir, me fazer isso, fazer aquilo, não, você tem que conviver com ele sim. Não é assim, não é assim que funciona. Pode ler essa lição, se você conhecer alguém, pode ajudar, se desejar, eu boto isso até no Face, deixa as pessoas pensarem e falarem o que quiserem, mas eu estou consubstanciado na Bíblia. E quando eu estou consubstanciado na Bíblia, qualquer posição contrária, eu refuto. Eu coloquei uma frase, para encerrar aqui, 1 de Tessalonicenses 5:12, que diz assim, 5:12, tem aí? 1 Tessalonicenses 5:12. O texto diz assim, isso é o encerramento final. Rogo-vos, pois, irmãos, suplico, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham entre vocês, os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Eu pergunto para vocês, aquele ali é a Bíblia? Sim ou não? Está na Bíblia, irmão? Ou é só uma irmã que disse? Está na Bíblia aquilo? 1 de Tessalonicenses 5 e... Rogo-vos, irmãos, que reconheçais. O reconhecimento ao homem, ao líder, é bíblico. Quando eu postei, isso não é uma forma de bajulação, isso não é bajulação. Isso aí é uma atitude de reconhecimento. E quando a pessoa faz isso, são aplicáveis 3 princípios. Eu vou citar um para você entender. O princípio do reconhecimento. Você está reconhecendo o seu líder, você está reconhecendo o seu pastor. Agora, se você é contra isso aí, como aconteceu do irmão colocar no meu Face, dizendo assim, pastor, mas tem muitos pastores que usam isso em seu benefício. Irmão, não estou falando disso, eu estou falando o que está na Bíblia.
Então você está cometendo um grave erro. Você está contestando a Bíblia, você está acrescentando, porque senão, porque você não diz para Deus, Deus faltou dizer aí, ponto e vírgula, que alguns pastores usam isso para se dar bem com as suas ovelhas. Só diz para Deus que Deus acrescenta. Pode ser que ele acrescenta. Vai que o senhor tem essa grandeza toda. Então, quando a gente cita um texto bíblico, o texto bíblico, repita comigo, o texto bíblico não se submete ao contraditório. Não se submete a nuances, nem a pontos contrários. O texto bíblico é aquele, recebe, dá glória a Deus, dá aleluia e fique calado que é melhor. Porque o texto não se permite ao contraditório. Quando eu coloquei lá, que o irmão me contestou lá dizendo isso, irmão, eu fiquei igual um siri na lata. Quando eu não dei a resposta a ele, eu não... Porque assim, é como se dissesse para mim, não, pastor, a Bíblia não está muito certa, ela tinha que acrescentar ali, a Bíblia está corretíssima. E isso então vale não só para mim, como vale para todos nós aqui na igreja. Vocês têm que reconhecer os que presidem sobre vós, no Senhor. Se você acha que não há nenhum presidente, se você acha que as pessoas não trabalham para você, ou não te admoestam, e admoestar ali é te chamar atenção. Pastor, quando não te chama a sua atenção, é porque ou ele é fraco demais, ou você está muito bem diante de Deus. Mas quando o pastor te chama a atenção, você reconhece isso. Amém, irmãos? É vivendo e... Amém? Vamos aplaudir o Senhor?